Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Hoje tem Flamengo. Flamengo volta a campo hoje para defender a liderança do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Mas olha, aquilo que era um otimismo total, Flamengo líder do campeonato e tal, começa a virar preocupação. Demissão no Flamengo acontecendo, diretoria se mostra completamente perdida nesse momento, não sabe lidar, não está sabendo lidar com os conflitos internos que acontecem há muito tempo e a gente vem falando sobre isso aqui. Enfim, a gente vai trazer para vocês bastidores e detalhes sobre o problema do Felipe Luiz com o Pedro, que a gente já vinha também trazendo para vocês aqui em satisfação do Pedro, o pedido do Pedro para ser negociado, muita gente dizendo, você está querendo criar crise, não existe nada disso, o Pedro não está insatisfeito. Bom, o tempo acaba mostrando aquilo que é verdade, né? Carlos Noval abre o jogo e fala sobre a sua saída. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que deixem o like nesse momento. Sobe o like. Você está insatisfeito também, assim como eu? Aqui não tem torcedor de jogador, aqui não tem torcedor de dirigente, aqui não tem torcedor de treinador. Aqui tem torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. E quem tiver contrário ao Flamengo ou agindo contra a instituição, nós seremos contra. Simples assim. E nesse momento, todos estão errados. E enquanto não houver um gerenciamento de conflitos de forma adequada, a coisa vai ficar feia. E parece que eles estão sendo completamente incompetentes nesse início de gestão, nesses primeiros 7 meses, 8 meses de gestão à frente do Flamengo. Pedir a vocês para que subam o like, porque aqui não vai faltar verdades nesse momento. Vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Bom, galera, eu vou começar esse vídeo com um vídeo ontem, curiosamente, né, diante de tantos problemas, o BAP que não fala com a imprensa, não fala, a verdade é essa, ele se comunica de vez em quando com a TV do clube. Pelo menos dessa vez ele se manifestou. Só que notem como muda o discurso, né? Se o discurso anteriormente era esse aqui que a gente falava, né, que o De Laurentiis colocou muito bem no Twitter há dias atrás, em campanha o BAP dizia que o maior erro do departamento de futebol no passado era contratar e apresentar jogadores no fim da janela. E tanto criticou o gelo no sangue, que o Marcos Braz tanto falava. Jorginho veio cedo, mas voltamos mais fracos do Mundial, com a venda do Gerson, a lesão do Pulgar e simplesmente sabendo. O que tem acontecido com o Pedro é muito semelhante ao que aconteceu com o Gabigol no ano passado, né? A gente tem um jogador no elenco que é de peso de nome, mas que a gente sabe que a gente não vai poder contar, porque não se encaixa no modelo de jogo do treinador e também é nítido que ele está completamente insatisfeito e não tem a vontade de jogar no Flamengo, só que o Flamengo está desvalorizando um ativo do próprio clube fazendo o que está fazendo. Deveria vir a público e dizer o que está acontecendo e o motivo real, que nós sabemos e nós vamos falar aqui. Mas antes, nós vamos colocar a palavra do presidente do Flamengo, que pelo menos apareceu, nem que seja na TV oficial do clube, para poder falar sobre alguns assuntos, dentre eles o próprio Flamengo e a dificuldade que o Flamengo vem tendo em anunciar reforços. Percebam como é que o discurso começa a mudar. Criticou tanto a gestão anterior e agora vem cheio de lero-lero e sambariló. Espero que essa janela do meio do ano seja uma janela mais agressiva do que foi a do início do ano,
mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também, que também acha que quando a gente recebe um dinheiro de uma multa do Gerson, ou um dinheiro do Mundial, É tudo lucro. que é tudo lucro e que eu estou pronto para comprar qualquer jogador à vista, e que o jogador que vale 5, ele agora quer 8, o jogador que valia 5 e que você comprava em 2 parcelas de 2,5, uma nesse ano e uma no ano que vem, ele quer 8 agora, ele joga com a tua ansiedade, o torcedor pressiona, quer o jogador amanhã, e isso faz com que o jogador fique mais caro. A gente foi muito eficiente também na gestão de custos do clube nesse primeiro semestre. Flamengo no ano passado acabou tendo um resultado de alguma coisa como 11% de margem. Nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que a gente não tenha feito um crescimento de receita de 20%, a gente ficou com muito mais dinheiro dentro de casa na medida em que a gente foi muito mais eficiente nos gastos da gente. Então, até agora a gente tem tido um ano razoável e eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser determinante para a gente reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com o endividamento que a gente tem. A gente vai trazer isso para os seus devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então, até agora foi muito bom. Bom, a gente conseguiu ficar com mais dinheiro dentro de casa. Bom, BAP, essa não é, né, não é o que nós, isso não é o que nós queremos. Nós queremos ficar com mais títulos dentro de casa. Quem fica com dinheiro dentro de casa, entre aspas, é banco. O Flamengo não é banco. Esse dinheiro, ele precisa sair para investir em ativos que transformem em vitórias, que fortaleça a equipe e que faça com que o Flamengo fique mais forte e transforme jogos de futebol em vitórias, né? Como é o óbvio, né? É óbvio que no momento que você vende o Gerson à vista, então aquilo que é favorável, que é entrar dinheiro em caixa à vista, se transformou num problema. Tudo se transforma num problema, cara. Basta a maneira que você queira ver o negócio. Você receber à vista 25 milhões de euros agora virou um problema. Tem a maneira de querer ver. Se você quiser colocar problema, você vai colocar problema em tudo. Se você quiser enxergar problema, o copo meio cheio ou meio vazio, vai depender do seu ângulo de visão. É claro que com o Flamengo vai ser mais caro. Agora, por que o Flamengo também, na hora de vender, não dificulta, não coloca o valor mais caro? O que o Flamengo fez em vender, pelo menos caminha para isso, um ativo do clube, um garoto de 19 anos, por 3 milhões e meio de euros, para um clube que é rival do Flamengo, é uma loucura. Isso mostra um completo amadorismo de uma diretoria que tanto falou em profissionalismo. A diretoria se mostra completamente perdida naquilo que a gente esperava mais, que é transformar o departamento de futebol do Flamengo, que era amador, num departamento profissional. E isso não está acontecendo. Ela está perdida, não consegue mediar conflitos. Entenda que em qualquer corporação, em qualquer local, em qualquer meio de trabalho, quando se tem uma equipe, um grupo grande de pessoas, isso em qualquer lugar, em qualquer área, independente se ganha 10 milhões por mês ou se ganha um salário mínimo. Quando você tem um grupo grande para liderar, você tem que saber mediar conflitos, porque os conflitos acontecem. Pode botar aí. Quem liderou grupo de 5, de 10 pessoas sabem que até em grupos pequenos, meu amigo, é conflito o tempo inteiro. E você precisa saber mediar. Aí está a diferença de um gestor, de um líder. E essas coisas só acontecem, o que aconteceu com o Pedro, porque não tem gestão. Perderam a mão. Quando você perde o grupo, quando você perde essa liderança, essa gestão, quando não se é mais respeitado, acontece esse tipo de coisa. Ah, o que você está dizendo? Estou me referindo ao Pedro, que soube naturalmente no treino de ontem que ia para o banco de reserva. De ontem não, né? Ao longo da semana, em algum dos treinos, ele soube que ia para o banco de reservas e se recusou a treinar. Não é a primeira vez que o Pedro faz isso, aliás, também é responsável pelo que está acontecendo.
Não passo a mão na cabeça de jogador nenhum, tem a sua parcela de culpa. Agora, isso acontece quando se perde a mão, quando a diretoria, quando a gestão de grupo não está na mão. Você acredita que isso iria acontecer na mão de um treinador que passou pelo Flamengo, que, aliás, chegou até a acontecer com o Gabigol, mas rapidamente foi resolvido. Porque ali todo mundo sabia que existia uma liderança forte e atualmente a gente não vê. O Flamengo chegou a ter, numa diretoria que a gente sempre disse que era amadora no departamento de futebol, e realmente o departamento era amador, mas tinha o Fabinho que geria todo o ninho do urubu. Era o gerente do ninho. Ele era específico do ninho. Fabinho Soldado, que hoje está no Corinthians. Tinha o Juan, que era o elo entre jogadores e diretoria, comissão técnica e tal. Ele era o gerente de campo, gerente de futebol de campo. Tinha o Marcos Braz, vice-presidente, né, de futebol, e tinha o executivo de futebol, que era o Bruno Spindel. O Flamengo, olha quantas pessoas eu citei aqui no departamento de futebol, que hoje a gente só vê o Boto. Não vê mais ninguém. É o Boto e o Felipe Luiz exposto. E aí, meu amigo, cadê? O Flamengo precisa de mais profissionais competentes e que saibam lidar com esses conflitos. Porque o presidente não está no ninho, ele não vai lá. O Boto está lá, mas nunca foi gerente de futebol ou executivo de futebol. O negócio dele não é liderar a equipe, era sim trabalhar no scout e descobrir jogadores e entregar para um profissional competente, né? Um executivo de futebol, tentar a contratação. Ele está se mostrando um profissional ineficiente naquilo que, né, deveria ser a função dele, que é contratar jogadores. Por isso que o presidente diz que o jogador vale 5, aí passa a valer 8, mas quando chegam no Flamengo, um profissional, um jogador do Flamengo, meu amigo, os caras compram pela metade do valor. Então isso está desigual. Enfim, além de tudo, para poder, né, completar a situação, ainda houve a demissão de um profissional de anos do Flamengo, que é o Carlos Noval, que, aliás, se manifestou. Disse o seguinte: infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa. Estava na minha sala no CT quando Paulo Dutra veio me dizer que não tinha uma boa notícia para me dar. O presidente tinha mandado me demitir. Perguntei o motivo e ele me informou que era por uma mudança de filosofia do clube. Na verdade, já vi e vivi muitas coisas no futebol e o que aconteceu comigo agora nem era para me surpreender. Perdemos um baita de um profissional. Aliás, o Flamengo tem perdido baita profissionais que podem fazer falta no departamento de base do Flamengo, ali na base, e eles estão trazendo uma legião de portugueses. Eu queria entender aonde esses profissionais têm competência. E tudo de time pequeno. E tudo vindo de clubes que não formam ninguém. Tomara que eu esteja enganado e que o Flamengo consiga, né, colocar o trem nos trilhos novamente, porque, sinceramente, a diretoria se mostra completamente perdida. Vamos para dentro, vencer hoje o São Paulo e permanecer na liderança do Brasileirão. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.